Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe Oliveira Teixeira, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMG Campus Bambuí e hoje eu estou aqui para dar uma pequena aula sobre divisão celular, trazendo os principais pontos da mitose e da meiose. Como já mencionado, existem dois tipos de divisão celular: a mitose, que uma célula diploide, uma célula 2N, vai se dividir e gerar duas células filhas geneticamente idênticas, também diploides, 2N. E a meiose, que uma célula 2N vai se dividir em duas células N, que depois vão se dividir também em 4 células N ao todo. Essas 4 células filhas são geneticamente diferentes entre si e entre a célula mãe. Bom, primeiro eu vou trazer um pequeno apanhado sobre cada uma das divisões. A mitose, ela gera duas células filhas geneticamente idênticas, como já mencionado. Ela tem um caráter equacional. O que é isso? É uma célula 2N que vai gerar uma célula filha 2N. Ela vai manter essa haploidia dela. E esse tipo de divisão ele é feito pelas células somáticas do nosso corpo. O que são as células somáticas? São todas as células do nosso corpo, presentes no nosso corpo, fora os gametas, excluindo os gametas. Esses sim são produzidos a partir de meiose. A meiose gera 4 células filhas geneticamente diferentes, geneticamente distintas. Ela possui um caráter reducional. Uma célula 2N vai gerar 4 células filhas N. Ela não vai manter essa haploidia, ela vai reduzir essa haploidia. A meiose é dividida em dois momentos. O primeiro momento da meiose, a meiose 1, ela possui sim esse caráter reducional. Eu vou reduzir uma célula 2N para duas células N. Mas a partir da meiose 2, ela já tem um caráter equacional, porque vão ser duas células N gerando 4 células N. Não vai gerar uma célula meio N. Ela vai manter essa haploidia a partir da segunda meiose. Esse tipo de divisão é feito no corpo para a produção de gametas. No caso do homem, a produção de espermatozoides, e no caso da mulher, na produção do ovócito secundário. Antes da gente começar a entrar na divisão celular em si, a gente precisa entender como que o DNA vai se comportar nessa divisão. O DNA está lá dentro, disperso, difuso dentro do núcleo da célula. Antes da divisão começar, na fase de intérfase, ele começa a se preparar para essa divisão. O DNA, essa dupla hélice, vai começar a se enrolar nas proteínas estonas e vai formar a cromatina. A cromatina nada mais é que o DNA associado à estona, uma forma mais condensada, que vai se condensando cada vez mais até formar o cromossomo. O cromossomo ele é dividido em 3 partes: o braço, que é cada um desses segmentos que saem do centrômero, que é a região central do cromossomo, que é onde as fibras do fuso vão se ligar para poder fazer divisão. Mais para frente eu explico. E os telômeros, que são as extremidades do cromossomo. Aqui eu tenho uma representação de um cromossomo simples, um cromossomo com uma molécula de DNA apenas. Ele ainda não foi duplicado. E aqui eu tenho o cromossomo duplo, o cromossomo duplicado. Ele já foi duplicado e preparado já para a divisão. A gente chama isso aqui, um cromossomo simples, de uma cromátide e o cromossomo duplo de cromátides irmãs. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um cariótipo. O que é o cariótipo? Ele é a representação dos cromossomos de uma célula. Aqui eu sei que é de uma célula de um corpo humano, porque são 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos ao todo. Antes da gente entrar de fato na divisão, na mitose, na meiose, a gente precisa compreender o estágio que antecede a divisão celular, que é a intérfase. A intérfase ela se divide em 3 partes, que é a fase G1, a fase S e a fase G2. Algumas células permanecem numa fase G0, que eu vou explicar mais para frente. A intérfase é a etapa em que a célula não está em divisão, ela está se preparando para dividir. Esse estágio dura aproximadamente 90% do tempo de vida da célula. Nesse estágio ela apresenta um alto metabolismo e um crescimento celular muito grande, porque ela vai começar a duplicar dentro dela as organelas, o DNA, para assim conseguir dividir. Essa fase, como eu já disse, divide em 3 fases, G1, S e G2. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre as fases da intérfase. A fase G1, a célula ainda está com os cromossomos ainda na fase simples, não tem as cromátides irmãs, o cromossomo está simples. Essa fase é marcada por um crescimento muito grande da célula. Por que esse crescimento acontece? Ela começa a fazer uma intensa síntese de proteínas e começa a aumentar o número de suas organelas para poder se dividir em 2 células. Por isso que ela cresce bastante.
A fase S é a fase em que a célula está fazendo duplicação de seu DNA e seus centríolos, já está começando a formar os cromossomos duplos, eles são formados na fase S. A fase G2, que é a fase que antecede já a divisão celular, e é a fase que a gente já encontra a célula pronta para divisão, já está com o cromossomo duplo, ela já está com um tamanho considerável, um tamanho que vai ser propício para ela executar essa divisão posteriormente. Tem também a fase G0, eu trouxe ela entre aspas, porque não são todas as células que permanecem nessa fase. Algumas células do corpo não se duplicam, como o neurônio e a fibra muscular. Ela cresce até um determinado tamanho e fica naquela fase de G0, onde ela não começa a se preparar para uma divisão celular, ela não tem mais que crescer. E existem outras células, como os leucócitos, que permanecem em uma fase de G0, mas por estímulos exteriores, ele sai dessa fase G0, entra na fase G1 e começa a fazer todo o ciclo para poder se dividir quando ele é estimulado. Agora, já entrando na parte da divisão celular, eu vou começar falando sobre a mitose. A mitose, como eu já expliquei antes, é uma célula diploide que vai gerar duas células filhas diploide geneticamente idênticas. A mitose a gente vai dividir ela em 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, e ao final das 4 fases vai ocorrer uma citocinese. Vou explicar cada fase agora. A prófase é a fase da mitose em que a célula está começando a condensar seus cromossomos. Os centríolos, que são essas estruturas que fabricam as fibras do fuso, que eu vou explicar mais para frente a função, eles se deslocam para lados diferentes da célula, a gente fala polos diferentes das células, e começa a fabricar essa fibra. Começa a desaparecer o núcleo, a carioteca, esse envoltório nuclear começa a se desfazer, se degradar, e desaparecem os nucleolos. A metáfase da mitose ela é marcada por esse posicionamento que os cromossomos vão assumir, alinhados em um eixo central da célula, que a gente chama esse eixo de placa metafásica ou placa equatorial. Ele se dispõe assim mesmo, um ao lado do outro, certinho, e é o estágio em que eles atingem o máximo de sua condensação. É o estágio máximo em que o DNA está enrolado nas estonas, que a cromatina está bem condensada. E os centríolos começam a fabricar a fibra do fuso, que essa fibra vai se deslocar dos centríolos e vai se ligar nos centrômeros dos cromossomos. Aqui eu trouxe de novo a representação do cromossomo, para a gente entender que o centrômero, para a gente relembrar que o centrômero é esse ponto central do cromossomo. Então essas fibras do fuso vão se ligar aos centrômeros e vão manter esses cromossomos nessa disposição alinhada nessa placa metafásica. A anáfase da mitose. O que acontece nessa fase? Lembra que os cromossomos estavam alinhados nessa placa central, nesse eixo central da célula, nessa placa metafásica, e com as fibras do fuso ligadas aos centrômeros. Nesse momento, os centríolos vão começar a encurtar essas fibras do fuso. E esse encurtamento faz com que cada cromátide irmã vá para um polo distinto da célula. Então, cada polo vai receber a mesma combinação de cromossomos já simples, carregando a mesma informação gênica em polos diferentes da célula. Então, cada cromátide vai ser separada da sua irmã e vai para um polo diferente da célula, cada uma, a telófase. Então, cada cromossomo foi dividido, foi uma cromátide para um lado e uma cromátide para o outro. Em seguida, ocorre a telófase. Em que consiste a telófase? Tudo aquilo que foi feito, que foi desfeito, na verdade, na prófase, vai ser refeito na telófase. O núcleo, o envoltório nuclear que foi desfeito, que foi degradado no início dessa divisão, ele vai começar a ser refeito, um em cada polo da célula. Começam a se desfazer também as fibras do fuso, elas começam a se degradar, e os nucleolos começam a reaparecer dentro de cada um dos envoltórios de cada lado, de cada polo distinto da célula. E ao final dessa telófase vai ocorrer uma citocinese. O que acontece na citocinese? Está vendo aqui que a célula já começou a ficar um pouco mais espremida no centro, aonde era a placa metafásica? Vai ocorrer ali um estrangulamento do citoplasma da célula, até que essa contração, até que esse estrangulamento individualize cada uma das células filhas. Uma célula 2N
igual à célula-mãe, carregando a mesma informação genética para um lado, e outra célula-filha, geneticamente idêntica à célula-mãe e a outra irmã, carregando a mesma informação genética para o outro lado. Então vai ser uma célula diploide gerando duas células filhas também diploides. Agora já entrando na outra divisão que eu tinha falado, que é a meiose. A meiose ela vai se dividir em dois estágios, a meiose 1 e a meiose 2. Cada uma das meioses vai ter também sua prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que o resultado, o produto final da meiose, ele vai ser 4 células filhas N, geneticamente diferentes delas mesmas e da mãe, ao contrário da mitose, que gerava 2 células filhas geneticamente idênticas. Então, na meiose 1, na prófase 1 da meiose 1, o que começa a acontecer? Os cromossomos começam a se condensar, assim como ocorre na mitose, na prófase da mitose. Os centríolos se deslocam para polos distintos da célula, começam a se deslocar, começam a fabricar a fibra do fuso. O núcleo, o envoltório nuclear, vai começar a se desfazer, os nucleolos desaparecem. Só que vai ter uma pequena diferença. Os pares de cromossomos duplicados, os pares de homólogos, a gente chama esse par de cromossomo duplos de cromossomos homólogos, começa a se emparelhar e se ligar de uma forma muito específica, por um pequeno trecho, por um pequeno pedaço do seu braço, que é essa ligação que vai garantir a diferenciação genética ao final da meiose. Agora eu vou explicar como que ocorre esse crossing over. Como eu já tinha dito, durante essa prófase 1 da meiose 1, os dois cromossomos homólogos vão se emparelhar, vão ficar lado a lado um do outro, formando o que a gente chama de tétrade. Em seguida, cada cromátide de um cromossomo duplo vai ter um pequeno trecho do seu DNA que vai ser segmentado, ele vai ser desconectado e vai se ligar a um outro segmento desconectado de uma cromátide do seu cromossomo homólogo. E essas duas ligações, ou várias, ocorre pelo menos uma por par de homólogo, formam uma cicatriz que a gente chama de quiasma. E esses dois cromossomos homólogos vão ficar unidos até na metáfase por essas quiasmas. E ao final da divisão, quando esse par de homólogos for segregado, quando cada um homólogo for para um lado, ele vai ter um trecho que vai ser de DNA recombinado, que vai garantir ao final do processo uma variabilidade genética. Então, na metáfase, como já tinha dito, os pares de homólogos vão se manter unidos pelas quiasmas. Eles vão se dispor lado a lado, cada homólogo com seu homólogo, e emparelhados no eixo central, emparelhados na placa metafásica, com as fibras do fuso ligadas cada uma em um centrômero de um cromossomo. Dessa vez não vai ser um cromossomo duplo posicionado emparelhado com os outros na placa metafásica, vão ser os pares de homólogos lado a lado e emparelhados, e cada fibra saindo do centríolo vai ligar em um centrômero de um cromossomo homólogo. E é nesse estágio que os cromossomos atingem o máximo de sua condensação, assim como ocorre na metáfase da mitose. Agora a anáfase 1, da meiose 1, ela ocorre um pouco diferente da anáfase mitótica. O que vai acontecer? Os cromossomos estavam emparelhados, os pares de homólogos estavam emparelhados nesse eixo central da célula, eles vão ser segregados um cromossomo duplo para cada lado, um cromossomo duplo para cada polo da célula. As cromátides se permanecem unidas, as cromátides irmãs não se segregam agora, é dividido somente os pares de homólogos. Então vai para cada polo um cromossomo recombinado, um cromossomo com uma cromátide recombinada, com um trecho de DNA recombinado para cada polo da célula. E na telófase vai ocorrer um processo semelhante ao que ocorre na mitose, que as fibras do fuso vão começar a se desfazer, o envoltório nuclear começa a se formar novamente, os nucleolos se regeneram, e no final dessa telófase, assim como na mitose, vai ocorrer uma citocinese,
que vai gerar dessa vez duas células filhas N, diferente da mitose, que gera duas células filhas 2N. Então, na meiose 2, vai ocorrer um processo de divisão em cada uma dessas células semelhante ao processo que ocorre na mitose. Essas duas células filhas geradas da meiose 1, essas duas células haploides, vão sofrer outra divisão celular que vai gerar o produto da meiose, como eu já tinha dito antes, que são 4 células filhas N haploides, diferentes geneticamente entre si e da sua célula mãe, a célula que as originou. Então, vai ocorrer a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2, e ao final uma citocinese, que vai ser semelhante à prófase, metáfase, anáfase e telófase da mitose. Os cromossomos vão começar a se condensar na prófase 2, as fibras do fuso vão começar a ser formadas, com os centríolos migrando um para cada polo da célula. Na metáfase, as cromátides irmãs vão se posicionar na placa metafásica, no eixo central da célula, onde as fibras do fuso vão se ligar no centrômero desses cromossomos. Na anáfase vai ocorrer essa segregação, vai ocorrer essa divisão desse cromossomo com uma cromátide indo para cada lado. Na telófase, refaz tudo que foi desfeito na prófase, o núcleo começa a se formar de novo, a carioteca começa a ser regenerada, as fibras do fuso são desfeitas, são degeneradas, e os cromossomos começam a se descondensar, gerando ao final 4 células filhas N geneticamente diferentes, graças à permutação genética, ao crossing over que ocorreu na prófase 1 da meiose 1. Bom, para finalizar, eu gostaria de trazer algumas fotos, algumas imagens de microscopia eletrônica, já que a gente não tem acesso a esse tipo de equipamento no campus, e também esse período de pandemia não nos permite, mesmo se a gente tivesse acesso, não nos permitiria ir até um laboratório, todo mundo e ver. Então, eu trouxe uma imagem várias imagens, na verdade, de uma mitose acontecendo, que a gente consegue ver os cromossomos ainda descondensados aqui dentro do núcleo da célula. Nas imagens seguintes, a gente consegue ver que o núcleo já foi desfeito e que os cromossomos estão ficando cada vez mais condensados, cada vez mais enroladinho na estona, eles se liando na placa metafásica. A anáfase acontecendo, segregando as duas cromátides irmãs, uma para cada polo da célula. E ao final a divisão dessa célula, a telófase e citocinese acontecendo, individualizando duas células filhas geneticamente iguais, já com o DNA descondensado. E aqui desse lado a gente tem uma meiose, que a gente também consegue observar, né? Aqui já no final as duas células já individualizadas, aqui uma célula que está executando uma anáfase nesse momento, cada cromossomo indo para um lado, indo para um polo distinto da célula. Aqui os cromossomos alinhados nessa placa metafásica. E aqui é uma imagem de outro tipo de outra divisão celular, mas ela é especificamente da anáfase. Eu quis trazer ela porque ela está com uma qualidade muito boa e representa bem esses cromossomos indo para polos distintos da célula. E a gente consegue ver até um pouquinho a região aqui do centrômero, e que vendo que é um cromossomo simples depois ao final, que é uma cromátide irmã separada de outra que foi para o outro polo da célula, que ao final vai ficar uma em cada célula, gerando duas células filhas distintas. Bom, e ao final gostaria de agradecer a vocês, muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido de grande ajuda, espero que tenha sido de fácil compreensão. Eu sei que é uma matéria um pouco difícil, que é bastante cobrada em vestibular, em Enem. Eu espero que tenha trazido para vocês um material que pode servir de consulta posteriormente e que também ilumine o caminho de vocês não só para o vestibular, mas também para provas do ensino médio, para avaliações do ensino médio, para trabalhos também. Então, muito obrigado.